Now we are free. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.
Um dos experimentos mais interessantes com geradores de eventos ao acaso aconteceu quando já tinha acabado o tempo. Alguns investigadores de Princeton e outros resolveram tentar ver se poderiam ou não afetar uma máquina de acaso depois dela ter funcionado. Então mudaram. Ao invés de ter um computador com uma tela, tinham uma situação computadorizada com fitas de áudio. Funcionava com cliques na orelha esquerda e cliques na direita. E tinham feito isso sem ninguém ter escutado. Já tinha funcionado uma vez. Colocaram em um cofre e deram a fita que tinham gravado a um participante e disseram: leve para casa, escute e faça mais cliques na orelha esquerda do que na direita. E mande essa intenção. Eles receberam a fita e escutaram. E escutaram a do cofre também e descobriram que eram a mesma. As duas tinham mais cliques na esquerda do que na direita. Então, o que estava acontecendo? Não foi só a pessoa participante que afetou a fita no momento em que estava escutando. Seu pensamento e sua intenção moveram a linha do tempo para trás e afetaram no momento em que foi gerada. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos. Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. O dia deveria ser o nascer do sol, o começo do pensamento positivo. Acordo de manhã e crio o meu dia do jeito que quero que seja. Algumas vezes minha mente fica analisando as coisas que preciso terminar. Preciso me acalmar para realmente criar o meu dia intencionalmente. Mas quando crio o meu dia e acontecem coisas pequenas que são inexplicáveis, eu sei que elas são processo ou o resultado da minha criação. Quanto mais faço isso, mais construo uma rede neural no meu cérebro, mais aceito que isso é possível. Isso me dá força e incentivo para fazer no dia seguinte.
Criamos nossas realidades e fazemos isso porque somos os observadores. Cada um de nós é o observador da sua própria realidade e cada consciência individual cria a sua realidade do jeito mais incrível. Meu filho Evan, que é físico, diz que é uma coisa acumulativa. Por exemplo, hoje à tarde tem Super Bowl. E a realidade dos Eagles é diferente dos Patriots. E só uma dessas vai se tornar real. Tem alguma coisa cumulativa. É um modelo de interferência. Se continuarmos com a física quântica, a pessoa comum poderá entender que a nossa observação tem um efeito direto em nosso mundo. Se as coisas ficarem simples, as pessoas podem entender o negócio, podem praticar a habilidade da observação. O mundo subatômico responde à nossa observação, mas uma pessoa perde a atenção a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Isso não é muito espaço para se prestar atenção. Como o grande pode responder para quem não tem a habilidade de focar e se concentrar? Talvez sejamos pobres observadores, talvez não tenhamos dominado a habilidade de observar e talvez estejamos tão viciados no mundo externo e a reagir aos estímulos do mundo externo que o cérebro começa a trabalhar como resposta ao invés de criar. Se tivéssemos o conhecimento, o entendimento e a instrução adequadas, poderíamos medir a resposta que teríamos na vida. Se você faz o esforço de se sentar e projetar uma nova vida e faz disso a coisa mais importante, e se passar um tempo do dia alimentando isso como um jardineiro rega a semente, você terá frutos. Estamos correndo em um campo holográfico, coletivamente. Ele está aí, e é tão flexível que qualquer coisa que imaginar será criada. E você aprenderá que sua intenção faz essa coisa se materializar quando estiver consciente o bastante. Se estiver consciente. O que é consciência? É muito difícil de definir. O que é a consciência? De onde ela vem? As pessoas tentam explicar a consciência, descobrir o que é, o que significa. Um jeito simples de definir tem a ver com o discernimento de si próprio. É assim que nós, seres humanos, temos conhecimento da consciência. Quando olhamos no espelho, reconhecemos que estamos olhando para nós mesmos e não para outra pessoa ou animal. A ciência vai entender melhor? Ter que lidar com essa batata quente que é a consciência, que tem tantos cultos, religiões e voodoos envolvidos com ela? A consciência foi deixada de lado nas equações de física, assim como na física quântica, porque é mais fácil fazer as coisas assim. A mente cria o corpo. Tudo começa na célula. E quem dá as ordens para as células? As ordens vêm das redes neurais do nosso cérebro, que é baseada nas experiências e nas informações que mandamos para lá. E usamos uma certa caixa de soluções para a nossa vida. Isso faz a química agir. Para mudar a química, teríamos que mudar a rede neural. O que quer dizer que teríamos que mudar nossa identidade, mudar o nosso comportamento, ou mudar o jeito como interagimos com o nosso ambiente.
E todas as vezes que somos a mesma pessoa e continuamos vivenciando o mesmo comportamento, tudo o que estamos fazendo é reforçar nossa identidade para nós mesmos. Fiz um trabalho em um presídio feminino, todas viciadas em heroína. Ensinei que elas têm receptores de heroína. Quanto maior o uso, mais a habilidade delas criarem a própria endorfina, a heroína interna, diminui. E aí os sensores começam a ficar subalternos ou existem menos deles. Existem essas mudanças reais e essa nova informação sobre menos células cerebrais serem produzidas. Mas as pessoas, como em todo vício, ficam presas nos seus velhos padrões. A vida mental de uma pessoa começa a ser dominada pela dor. Tudo que é vivenciado é colorido pela dor. E algumas vezes, o jeito como reagem e tudo o que fazem tem a ver com a sua dor. Uma das características dos receptores é que eles mudam a sensibilidade. Se um determinado receptor de uma determinada droga ou suco interno está sendo bombardeado por muito tempo com muita intensidade, ele vai encolher. Vão existir menos deles. Ele ficará dependente de tal forma que perderá a sensibilidade ou ficará mal ordenado. A mesma quantidade de droga ou de suco interno vai obter uma resposta muito menor. Se as células estão sendo bombardeadas pelo mesmo comportamento e pela mesma química várias vezes no cotidiano, quando a célula decide se dividir, produz uma célula irmã ou uma célula filha. E na próxima célula vai ter mais receptores para esses peptídeos neurais emocionais em particular e menos receptores para vitaminas, minerais, nutrientes, troca de fluido ou até para descartar a sobra de produtos ou toxinas. O envelhecimento é resultado de produção imprópria de vitamina. Quando envelhecemos, a pele perde elasticidade. Elastina é proteína. Não digerimos bem nossas enzimas. O que acontece com o nosso fluido sinovial? São proteínas. Ficamos frágeis e rígidos. Nossos ossos ficam finos. O envelhecimento é resultado de produção imprópria de proteína. Será que importa o que nós comemos? A nutrição afeta a célula que não tem mais lugar para receptores depois de 20 anos de abuso emocional, até para receber ou deixar entrar os nutrientes que são necessários para a saúde dela? Se sabemos os pensamentos de uma pessoa, vamos conhecê-la melhor pelos seus vícios. Depois de 24 horas ininterruptas, num contínuo de emoções que se expõem no corpo dela, saberemos os seus pensamentos. Eu te odeio. Nunca reencarnamos como pessoas que amávamos muito. Sempre reencarnamos em situações onde nos odiamos.
maravilhosa! De ruim! Olha pra você! Venha, vai lá! Ficando velha! Eu te odeio! Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. No one has ever came along. Ninguém nunca deu conhecimento inteligente o suficiente sobre a sua própria beleza. Como você funciona de dentro para fora. How you work from the inside out. Why do you have addictions? Por que você tem vícios? Você não tem nada melhor? Porque ninguém nunca lhe ensinou como sonhar com alguma coisa melhor. Existem dados agora que mostram que quando as pessoas são viciadas, seja em cocaína, heroína, nicotina, álcool, todas parecem compartilhar de uma propriedade de bloquear o crescimento das novas células cerebrais. E isso pode ser completamente revertido quando o consumo de drogas acabar. Ai, pipoca. Se você não vê a armadilha, passará maus bocados até enxergá-la. Porque se não enxergar, é o seu único jeito de aprender, de entender uma coisa nova. O universo traz essas coisas na sua porta e há aprendizado nelas se estiver disposto a refletir e pensar além do pensamento cartesiano. Posso? Nossa! Empresta a pasta de dente? Obrigada! Quando falo de desaparecermos, não digo fisicamente. Quero dizer que saímos da área do cérebro que tem a ver com a personalidade, com a nossa associação das pessoas, de lugares, de coisas, de tempos e eventos. Não existimos nos centros associativos do nosso cérebro. Isso reafirma a nossa identidade. Reafirma a nossa personalidade. Agora temos a ciência para acompanhar nossos pensamentos e como deixa o nosso corpo fraco. Muitos cientistas estudam o comportamento cinético e outras formas de mostrarmos que os pensamentos criam a nossa realidade. Criam o que você vai pensar sobre si mesma. Se é gorda, mas se acha maravilhosa, será maravilhosa. Mas as mulheres são comparadas a modelos de beleza impossíveis. Pensamos que todo o nosso valor está na aparência e em como vão nos perceber. Sempre somos colocadas contra padrões impossíveis. O que está relacionado ao vício emocional? O cinema, os dramas, as notícias e toda a mídia que é tão bonita hoje e leva as pessoas a vivenciarem coisas sem precisarem estar lá. E ainda assim, isso não diminui a grandeza do ser humano. Elas ficam tão hipnotizadas pelo ambiente, pela mídia, pela televisão, com as pessoas vivendo e criando os ideais que todo mundo se esforça para ter e ninguém consegue em termos de aparência física, nem em definição de beleza e valores. Eles são ilusões. E muita gente se rende e vive sua vida na mediocridade. Vivem essa vida e o desejo nunca vem para a superfície. Elas têm vontade de ser outra coisa. Mas se o desejo chega à superfície e elas se perguntam se há alguma coisa a mais ou por que eu estou aqui,
qual o propósito da vida, para onde eu vou, o que acontece quando eu morrer, elas começam a se fazer essas perguntas, começam a flertar e interagir com a percepção e podem ter um colapso nervoso, quando na verdade o que está acontecendo é que os velhos conceitos de como viam o mundo e suas vidas está desmoronando. É por isso que pouca gente entra nessa viagem, porque é desnorteador. Os modelos com os quais vivíamos têm que ser quebrados, e temos que nos liberar nesse caminho. E algumas vezes existe um período confuso entre o conforto que conhecíamos antes e o real estado do conforto quando nos tornamos senhores da nossa existência, que chega depois do caos. Muita gente, quando chega ao caos, perde as esperanças e volta para o velho pensamento e para a segurança. Elas vivem uma vida razoável e podem morrer com um pouco de paz, mas elas não evoluíram nada espiritualmente nesse experimento que chamamos de vida. Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos. O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz.